Estamos de volta com o Brasil Urgente, as principais notícias de Campinas e região. E olha, daqui a pouquinho, imagens inéditas, exclusivas do Brasil Urgente sobre aquela festa, aquela balada funk que levava adolescentes a ficar expostos a situações constrangedoras aqui em Campinas. Daqui a pouquinho a gente traz detalhes da investigação e também a palavra do juiz da infância e da juventude, Richard Paquim, acerca deste caso. Não saia daí, é daqui a pouquinho. E olha, telespectadores da Band observaram hoje, por volta do meio-dia, um efeito óptico no céu e entraram em contato querendo saber do que se tratava. E o cinegrafista Pedro Sardelli registrou imagens do fenômeno. Dá para piscar aqui, Ney? As imagens, está aí, ó. É um anel de luz com cores do arco-íris que rodeia o Sol. É uma bela imagem, mas isto é assunto para nossa moça do tempo que está na redação da Band, Juliana Evers. Boa tarde, minha filha. Boa tarde, Sena. O que é exatamente este efeito óptico aí, esse fenômeno? Sena, hoje todo mundo foi surpreendido por volta do meio-dia por esse fenômeno óptico que ficou em volta do Sol aqui sobre a região de Campinas. Na verdade, ele é muito simples e não é incomum. É difícil flagrar uma cena dessa, mas ele não é incomum. Na verdade, são partículas de gelo localizadas em nuvens muito altas na atmosfera e o Sol, quando ele está na posição perpendicular, exatamente ao meio-dia, por volta desse horário, quando bate o Sol nessas partículas, elas refletem e formam essa espécie de arco-íris redondo que fica em volta do Sol. E é por isso que as pessoas, por causa desse reflexo, elas verificaram esse arco-íris hoje por volta do meio-dia. Mas não é incomum. Como eu disse, é difícil flagrar porque se tem um pouquinho de nuvem já fica complicado. Já tampa a nossa visão porque essas nuvens estão localizadas muito acima. Então esse reflexo às vezes ele acontece, mas nuvens mais baixas tampam a nossa visão e a gente acaba perdendo um fenômeno que é tão bonito quanto esse que a gente está vendo nas imagens. É verdade. Alguns especialistas advertem que não é recomendável olhar sem proteção nos olhos, né? Sena, é bom tomar cuidado, ainda mais no sol do meio-dia, quando hoje, por exemplo, estava muito limpo o céu, então os raios ultravioleta, é preciso tomar uma série de cuidados. Então, não custa nada usar um óculos escuros e admirar essa cena. Agora, Juliana, para quem não viu, para quem não percebeu e gostaria de visualizar esse fenômeno, ele vai acontecer amanhã de novo? A gente não consegue prever exatamente quando ele vai acontecer. As condições climáticas precisam ajudar, o tempo precisa estar limpo, firme. Hoje foi um dia especial, porque o tempo estava super aberto, o céu claro, então propiciou a gente ver essa cena. Amanhã, a nossa previsão não é típica de verão. Durante o dia o céu vai estar aberto, mas no final da tarde as nuvens começam a chegar, vão ficar um pouco mais carregadas. Pode ser que por volta desse horário, que é quando o halo, o nome desse fenômeno, o halo, ele pode acontecer, tem um pouco de nuvem e tapa a nossa visão. Então não é garantido. Se o céu estiver aberto, quem sabe a gente consegue flagrar de novo. Ok. Muito obrigado a você, Juliana Evers, pela participação aqui no Brasil Urgente, viu? Uma boa tarde. Boa tarde, Sena. A Juliana volta no Band Cidade a partir das 6:50 da noite com a apresentação da Cíntia Absalonsen. Vamos mudar de assunto aqui. Criminoso rende funcionário dos Correios e foge com 10 mercadorias que seriam entregues em Campinas. O carro foi encontrado agora à tarde pela polícia, mas o assaltante continua à solta. Quem acompanhou o caso foi a repórter Lívia Campos. Traz aqui pra gente no telão, Marcão. Ney, aperte o play. A vítima foi abordada na Avenida Amoreiras quando entregava mercadorias. O bandido estava sozinho e não apresentou arma ao anunciar o assalto. Veio por cima de mim, tomou a chave da minha mão, entrou no carro e foi embora. Em patrulhamento pelo bairro Jardim Novos Campos Elíseos, a polícia localizou o veículo cerca de 2 horas depois do crime, na rua Montemor. Dentro do carro tinha aproximadamente 10 volumes. Toda a mercadoria foi roubada. Os assaltos às viaturas dos Correios está se tornando cada vez mais comum. Segundo informações da polícia, o aumento está relacionado ao crescimento no número de compras via internet. Neste início de ano, este foi o 9º assalto registrado no Centro de Entregas de Encomendas Campinas. Tenho que trabalhar lá dentro e penso seriamente numa próxima vez não trabalhar mais na rua. O caso foi registrado no 6º DP e até agora ninguém foi preso.
Olha, isso é um grande problema para funcionários dos Correios, viu? Porque cresce exponencialmente esse tipo de crime, justamente porque a bandidagem, né? A bandidagem, é claro que suspeita que encomendas rápidas, como o Sedex, por exemplo, é uma modalidade de encomenda expressa, entregada naquelas caixinhas, naquelas embalagens especiais, contém, na maioria das vezes, produtos de valor agregado. Então são lá eletroeletrônicos, alguma coisa que foi encomendada. O comércio online, né, o chamado e-commerce, está muito avançado no Brasil. Então muita gente que faz pedido desse tipo de equipamento, né, telefone celular, iPad, computadores de todo tipo. Então as pessoas que fazem esse tipo de compra pela internet, é claro que recebem a remessa pelos Correios, né, e pelo Sedex. E a bandidagem já sabe disso. Então, portanto, eles vão lá, sem medo de errar, abordam o carro e pegam todo o material. É claro que alguma coisa ou outra vai se salvar ali. A maior parte dos produtos acaba sendo de produtos valiosos. E agora é um problema. É um problema porque os funcionários dos Correios já têm que aguentar, muitas vezes, ruas sem estrutura, né, para caminhar ou para entrar com o carrinho para entregar de porta em porta. Cachorro que parece que quando veio ao mundo já recebeu a missão de morder o calcanhar do carteiro, né? Eles têm que aguentar, ficam expostos a sol, a chuva, a toda a sorte e agora tem que aguentar a bandidagem também. Olha, a gente já conversou com carteiros, né, não é de hoje. Os carteiros, os funcionários dos Correios dizem que em muitos bairros já não entram, por conta do mapa da criminalidade. O mapa da criminalidade aponta que em algumas regiões é muito comum que se o carrinho entrar dos Correios, ele vai ser assaltado, vai ser abordado, colocando até, além do patrimônio, além da entrega não ser efetivada, ainda corre risco, coloca em risco a vida dos funcionários. Então, já existe... ninguém admite oficialmente, mas em bairros de Campinas, em alguns bairros de Campinas, os funcionários se recusam a entrar. Isso acontece também com empresas de eletrodomésticos, viu? Aqueles grandes magazines, as pessoas lá compram eletrodomésticos, compram também aparelhos de jantar e móveis. O que acontece? O caminhão não sai de casa apenas com uma mercadoria. Ele faz uma via sacra, vai entregando vários aparelhos. E é claro que o caminhão está abarrotado. Em alguns bairros, o cara já avisa, bom, nesse bairro a gente não entrega. É claro que ninguém admite oficialmente, mas a gente sabe que isso acontece. E infelizmente, a empresa brasileira de Correios e Telégrafos, que tem, né, um nome a zelar, que tem uma imagem positiva junto aos usuários, junto à população, acaba sofrendo nessa hora, porque se a entrega não chegou até a pessoa que fez a encomenda, ele não quer saber se foi roubado ou se não foi. Ele vai reclamar com a empresa. E aí a imagem da empresa vai se esvaindo, vai sendo prejudicada e, é claro, né, tá aí mais um desafio para as autoridades da segurança pública resolver. Moradores e comerciantes da rua Camargo Penteado, em Campinas, estão com medo das ações criminosas em plena luz do dia. Os assaltos ocorrem frequentemente no mesmo lugar onde um fotógrafo foi baleado ontem. Quem acompanhou foi a Lívia Campos, traz aqui Marcão no plasma. Ney, aperte o play. A marca de sangue no chão é resultado do último ato de violência na rua Camargo Penteado. Foi aqui que o fotógrafo Gustavo Hernandes Machado foi baleado na barriga durante um assalto. A vítima esperava a mãe, que passava por uma consulta médica, quando um criminoso rendeu, fugindo com o carro e os equipamentos do fotógrafo. A caseira que mora aqui na clínica, ela foi me chamar perguntando se eu podia ajudar a prestar um socorro, que tinha acontecido um assalto. Aí eu subi correndo com a técnica que trabalha comigo, mas a gente não pôde fazer nada no local, que tinha que esperar o SAMU. A gente apenas comprimiu o ferimento do paciente e esperamos o SAMU. Segundo os moradores e comerciantes, os assaltos aqui fazem parte do dia a dia. Inseguros com a situação, são obrigados a reforçarem a segurança nas residências e nos estabelecimentos, já que os bandidos não se intimidam em agir em plena luz do dia.
Acontece frequentemente, desde os 7 anos que eu moro aqui, só tem aumentado. E 3 vezes no dia, na mesma rua, está acontecendo assalto aqui. Normalmente eles pegam a pessoa chegando no carro, abrindo a porta e tal, né? Fica mais fácil do que eles arrombar e alarme. A grande quantidade de carros estacionados na rua durante o dia é um atrativo para os bandidos. As pessoas que moram e trabalham aqui ressaltam que os assaltos são todos à mão armada. Normalmente eles assaltam senhor e mulher, né? Que é mais fácil. Mas todos que eu vi aqui, eles estavam armados. Não foi nada, tentou tirar no furto ou alguma coisa, só tudo armado. Na Guarita também, o cara levou um carro ali de um representante farmacêutico armado, veio com a arma, uma pistola, engatilhou e o pessoal deixa levar, né? Fazer o quê? Seu Paulo Roberto trabalha como segurança no bairro e já perdeu as contas de quantas vezes presenciou assaltos. Assim, já vi pessoal chegar armado, levar o carro, a pessoa ficar, deixar levar e tal. Tem o que fazer. Porque a gente vai reagir e fica pior, né? Vai piorar a situação ainda, né? Que nesse rapaz ali, ele deve ter reagido, assustou com o pessoal chegando. Com medo da ação dos criminosos, os moradores recorrem às grades, cercas elétricas e portões com lanças. Muitos deles acabam ficando presos dentro da própria casa. A gente tem que dar umas 2 voltas no quarteirão aqui, para ver se não tem ninguém suspeito. Mas aí entrar, já abriu o portão, já entra rápido e fecha, porque tá bem perigoso aqui. Bom, o fotógrafo que foi vítima também nesse caso e que a gente citou aqui, se recupera bem, infelizmente, está fora de perigo, passou por uma cirurgia no Hospital Mário Gatti e, felizmente, se recupera. Bom, o bairro Guanabara, pessoal, o bairro Guanabara sempre foi considerado um bairro nobre em Campinas, né? Muita gente, no passado, nos anos 70 e 80, sonhavam em morar no bairro Guanabara, né? Tinha uma aura de classe média alta, então o bairro Guanabara passou muitos anos sem maiores problemas, né? Agora, recentemente, já começa aí receber uma onda de violência que assusta a população. Então, a gente acaba constatando a cada dia que passa que não existe local bom para se morar. Sempre a pessoa, quando põe os pés para fora de casa, ela não sabe se vai voltar, se vai ficar tudo bem, porque a criminalidade avança e não é fácil. Então, está aí mais um bairro onde a população fica acuada. O cidadão ali que faz a segurança, é claro, né, é uma pessoa que fica ali fazendo uma espécie de vigilância, mas ele falou muito bem, não pode reagir, né? A reação contra um criminoso que chegou armado com o dedo no gatilho não vai dar certo para a vítima. O melhor a se fazer, isso todos os especialistas do mundo inteiro recomendam, é não reagir. Ele não quer nada com você, ele quer o bem material. Se ele pedir o carro, entrega o carro. Se ele pedir a carteira, entrega a carteira. Se ele pedir o telefone celular, entregue o telefone celular. Não adianta fazer movimento brusco, não adianta tentar uma reação. Lembre-se, é uma pessoa que está ali para matar ou morrer, ele não tem quase nada a perder ou nada a perder, é uma pessoa que está nervosa, é uma pessoa que, na maioria das vezes, está sob efeito de drogas e, fundamentalmente, está com o dedo no gatilho. Armas automáticas disparam, armas automáticas especialmente, quando já está engatilhada, é assim que o bandido vai para o assalto, ela já está destravada e engatilhada, um toque mínimo, um toque sensível no gatilho dispara a arma. Então não pense 2 vezes. Você foi abordado, entregue o que o bandido pediu, porque é uma forma de você preservar a sua integridade física e a sua vida. Não tem negócio com bandido. Até os policiais, né? Até policiais, quando são pegos de surpresa, ele tem lá a sua arma na bolsa, ou no colete, ou na cintura, e o bandido chegou primeiro apontando a arma para ele, o policial não reage. Não naquele primeiro momento, porque ele sabe que não dá tempo. Então, se tem uma coisa que a gente pode falar com segurança, é isso. Não reagir em hipótese nenhuma contra um assaltante, especialmente um assaltante visivelmente armado. Olha, uma dupla de ladrões invade supermercado de Indaiatuba e quebra vidros de lojas que ficam no estabelecimento. Mas os bandidos desta vez se deram mal, porque a polícia agiu rapidamente. Alicia Manjavá, que acompanhou esse caso, traz aqui pra gente no telão, Marcão. Ney, aperte o play. Foi na
companhia de um adolescente que um homem invadiu este supermercado que fica em uma avenida movimentada no bairro Cidade Nova 2, em Indaiatuba. Acostumado a agir fora da lei, o bandido possivelmente ensinava o menor a cometer delitos. Os criminosos chegaram por volta das 2 horas da madrugada. Depois de arrombarem este portão, eles estouraram o vidro de 7 lojas que ficam do lado de dentro. Mas antes que conseguisse furtar os produtos, a dupla foi flagrada por policiais que conseguiram frustrar a ação. Paulo Henrique dos Santos, de 21 anos, que já tem passagem pelo mesmo crime, e um menor de 16, ainda tentaram escapar, mas acabaram detidos. Um maior de idade, apesar da fuga que ele empreendeu, ele foi detido dentro de uma oficina mecânica, e um menor de idade que na sua fuga também ele adentrou uma residência e também foi detido pela Polícia Militar. Em depoimento, o gerente afirmou que nada foi levado do supermercado. Tanto o dinheiro quanto o netbook possivelmente foram furtados das lojas. O adolescente foi entregue à família. Eles negam a autoria, porém foram perseguidos pela PM e a autoridade competente achou necessário e lavrou o devido flagrante. Eles sempre negam mesmo. Quando você visita por alguma razão, né? A gente, na condição de repórter, visitou presídios muitas vezes. E você vai passando nos corredores e o que tem de gente inocente ali atrás das grades não está no gibi, viu? O que tem de conversa fiada que esse pessoal conta, que fala que foi preso por engano, outro fala que não era assim, e que a justiça fez injustiça, e que a polícia plantou provas contra o cara que era inocente. É conversa fiada. A polícia já está acostumada com essas ladainhas, né, contadas pelos bandidos. O cara foi pego em flagrante, estava correndo, muitas vezes é reconhecido pela vítima, ele é pego com a boca na botija e fala aí, vem com aquela conversa, não foi eu não, senhor, não sei de nada não, senhor, eu não tenho passagem não, senhor. Aí você puxa lá, o que os policiais chamam de capivara, puxa o histórico do bandido lá para ver se ele tem já passagem pela polícia e vem aquele rosário, aquela ficha de 30 metros. Então é muito comum, quando na abordagem o bandido falar que não tem nada a ver com aquilo, que não tem passagem pela polícia e que é honesto e trabalhador. Aí você leva, porque ele mente, viu? Tudo conta vem uma mentira. Às vezes eu sempre falo aqui que o policial é uma pessoa muito paciente, né? E já está treinado para escutar aquela conversa fiada e deixar para lá. Porque olha, o que a bandidagem tenta engrupir os policiais não está no gibi, mesmo sabendo que o policial não está caindo naquela lorota. Aí no caso específico, mais um adolescente, né, fazendo dupla com um bandido aí adulto para entrar no mundo do crime. Né? É lamentável a quantidade de jovens com menos de 18 anos participando de toda espécie de delito. No caso aí, era furto, mas poderia ser roubo à mão armada, poderia ser estupro, latrocínio, qualquer tipo de crime, porque eles vão pulando de um crime para o outro, não existe mais. Até os anos 70 e 80, existia bandido especializado. Então, a polícia tinha lá uma linha de investigação e falava, bom, esse fulano aqui, esse tipo de assalto a banco, tem características da quadrilha do fulano de tal. Bom, esse roubo a cofre aqui, a caixa forte, também tem características da quadrilha do cicrano. Hoje não. Hoje tem os bandidos, o que a polícia chama de clínico geral. Eles militam em todos os delitos. Então ele pode ser traficante, ele pode ser assaltante de banco, ele pode explodir caixa eletrônico, ele pode roubar carro, ele pode fazer de tudo, pode ser receptador de mercadoria roubada. Então hoje não existe mais especialidade no crime. Todos são clínicos gerais e às vezes isso atrapalha um pouco a linha de investigação da polícia. Bom, olha, um assunto muito sério que a gente está tratando desde ontem aqui no Brasil Urgente. A Vara da Infância e da Juventude vai autuar os responsáveis pelo baile funk, onde garotas menores de idade foram flagradas em danças sensuais e poses eróticas em Campinas. A casa noturna da Vila Industrial, onde a festa aconteceu, não tem autorização da Prefeitura para funcionar
e pode ser fechada. Quem acompanhou o caso foi a Lucimeire Ramalho. Traz aqui pra gente, Marcão, no telão. Ney, aperte o play. O juiz da Vara da Infância e da Juventude de Campinas ficou chocado com a denúncia e iniciou o processo de investigação para apurar as responsabilidades. Com base nos elementos que a própria imprensa trouxe, nós vamos abrir um procedimento, notificar o empresário, o proprietário do local, para que apresente a sua defesa, esclarecer o que ocorreu. Eventualmente, adolescentes e pais poderão ser ouvidos na instrução desse procedimento e, caso se comprove que realmente foram desobedecidos os objetivos do Estatuto, haverá aplicação de uma multa ou até mesmo fechamento do local. O baile funk, promovido exclusivamente para menores de 18 anos, aconteceu no último fim de semana neste barracão da Vila Industrial, em Campinas. As imagens de adolescentes se insinuando para os garotos foram disponibilizadas na internet. No vídeo é possível ver as meninas em danças sensuais e meninos colocando dinheiro fictício dentro das roupas delas. Para esta especialista, o comportamento das meninas pode trazer problemas para a formação delas. Uma erotização precoce, ela sempre também, ela pode ser como que um convite, né? Uma permissão para que algum ato de violência ocorra com ela. Então, uma jovem que faz isso, ela está se desvalorizando enquanto mulher, enquanto ser humano e, de uma certa forma, também se expondo, né? O que, evidentemente, é algo bastante negativo. O juiz da Infância e da Juventude também chama a atenção para a necessidade de mais conversa entre pais e filhos. Todos os pais, eles como responsáveis, como titulares do poder familiar, devem acompanhar a vida de seus filhos de perto. A Prefeitura de Campinas constatou que o barracão onde o baile funk aconteceu não tem alvará de funcionamento e notificou os proprietários que têm 3 dias de prazo para apresentar a defesa. O Ministério Público vai abrir um inquérito para investigar a festa. A casa não tinha alvará de funcionamento e nem autorização da Vara da Infância e da Juventude para promover eventos com a entrada de menores. Nós entramos em contato com um dos organizadores do evento, que apenas alegou que as imagens não são da festa organizada por ele. A divulgação das imagens provocou uma enxurrada de comentários nas redes sociais. Muitos internautas cobraram a atitude das autoridades. Depois da denúncia, o site da organização da festa foi tirado do ar. Olha, o juiz que apareceu ali, o Dr. Richard Paikin, é bom deixar claro aqui, foi a única autoridade em Campinas que de pronto se manifestou e se colocou à disposição para falar sobre o caso. Foi a única. Ele só não falou ontem porque ele estava em São Paulo em reuniões importantes acerca de outros assuntos, mas de pronto ele atendeu a nossa produção pelo telefone e falou e queria assistir às imagens exibidas aqui pelo Brasil Urgente e falaria sim sobre o caso. Durante todo o dia de ontem, a nossa produção procurou o Conselho Tutelar, o Conselho de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, promotores da infância e da juventude e vários órgãos que poderiam de alguma forma colaborar com informações ou iniciar investigação e ninguém quis se comprometer, todo mundo, um jogou a bucha para outro, parecia uma batata quente essa informação e ninguém quis se comprometer, ninguém quis se manifestar. Apenas o juiz da Vara da Infância e da Juventude, Richard Paikin, que falou que ele garantiu que falaria, cumpriu a promessa hoje pela manhã, falou com a nossa equipe. E olha, os donos dos estabelecimentos, os organizadores deste evento estão se defendendo, dizendo que as imagens exibidas não foram feitas no interior do evento promovido por eles. Bom, isso vai fazer parte da investigação e tanto o Ministério Público, que agora entrou no caso, e também a polícia devem investigar e o Juizado da Infância e da Juventude. Claro que vai ser elucidado de maneira formal pela Justiça, mas do ponto de vista jornalístico, eu quero dizer aqui que o Brasil Urgente tem elementos, né, para manter a sua informação jornalística, porque nós conversamos com pessoas que estavam neste baile, que também registraram fotografias deste baile e que comprovaram que esse baile funk
funciona desta forma mesmo. A gente tem, inclusive, a resposta, né, a enxurrada de pessoas no Facebook, né? Tem gente contra e gente a favor, e gente que participou da festa dizendo que não era bem assim e que ninguém obrigou as crianças a fazerem isso, que era um baile que não precisava fazer isso. Ora, os organizadores estão ali, aparecendo ali, e é claro que o responsável é que tem que frear, é que tem que verificar se aquilo é adequado, se aquele comportamento é adequado e de que maneira as crianças foram incentivadas a se apresentar da forma como a gente está vendo aí na reportagem, né? É claro que pelo ambiente da casa e pelo jeito, né, que a música toca e a maneira com que esse círculo foi formado, esse palco foi elaborado, é claro que é um dos pontos altos da festa essa apresentação, né? Não adianta vir com conversa mole, porque, né, a gente tem elementos suficientes para manter aqui o que a gente está dizendo na reportagem. Volta um pouquinho aqui, Ney, por favor, que a gente tem um assunto para tratar também importante. Não é de hoje que esse baile acontece aqui em Campinas, viu? Nós constatamos que a festa já tem certa tradição na cidade e foi realizada algumas vezes também em outros locais aqui de Campinas. Sempre com este mesmo formato e a mesma exposição de adolescentes. Vamos ver as imagens aqui, a gente tem algumas imagens, aí estão, ó. Estas fotografias, né, o Brasil Urgente teve acesso com exclusividade e é da mesma festa. Essa festa se chama Fever Campinas. Essa festa já tem uma certa tradição. O próprio site da festa, né, da organização da festa, traz esses detalhes, né? Não tem essas fotografias, naturalmente. Essas fotografias foram conseguidas, como dissemos aqui, com exclusividade pelo Brasil Urgente. Estas imagens e estas fotografias foram feitas no ano passado, no mês de maio, num barracão, numa outra casa que fica no bairro Cambuí. Fica no bairro Cambuí, em Campinas, e a desse ano foi feita naquele barracão da Vila Industrial que dissemos há pouco que não tem alvará de funcionamento. Mas essa que estamos mostrando agora é a mesma coisa, o mesmo modus operandi, como dizem os policiais. Menores de idade só é permitida a entrada de pessoas com menos de 18 anos e você está vendo aí na imagem, ó. A meninada dançando, a mesma coisa em poses sensuais. Existem imagens mais fortes ainda, claro que a gente não está colocando aqui. A gente colocou o que deu para depurar e com, né, a devida proteção da criança e do adolescente. Aí está a propaganda no site oficial do evento, que agora está fora do ar. Claro, depois dessa repercussão negativa, tirou do ar. Essa é a casa. Como é que chama mesmo, Vini? Me sumiu aqui o nome dessa casa aí no Cambuí. É a Subway. A Subway é uma casa no Cambuí que no ano passado abrigou esta festa, né? Fever Campinas. Aí está, ó, o período que foi feito, né? Que foi feito esse evento e as crianças aí, adolescentes, né? Embora algumas meninas aparentam, né, ser mais velhas, corpo de mulher, na verdade elas são adolescentes, né? Têm menos de 18 anos e infelizmente se colocando aí, né, numa situação, além de constrangedora, uma situação complicada perante aí justamente ao que prega o Estatuto da Criança e do Adolescente. A gente também tem elementos suficientes para sustentar essa reportagem. A gente já confirmou, né, de maneira categórica que estas imagens foram produzidas dentro desse barracão, dessa casa chamada Subway, ou Subway, lá no bairro Cambuí. Então, bom, a gente pediu aqui a participação do nosso telespectador com relação a esse caso. A Nanda Gomides disse o seguinte: isso mesmo, tem que vigiar os adolescentes. Ela está apoiando, portanto, o que estamos dizendo aqui. O Daniel Ribeiro está dizendo que esse tipo de atitude é resultado da impunidade. No caso, ele se refere, claro, aos organizadores do evento. Ilza Mendes diz que acha que quem tem culpa nisso são os pais, que não corrigem os filhos.
Olha, isso também foi dito tanto pelo juiz da Infância e da Juventude, Richard Paquim, quanto a psicóloga forense Maria de Fátima, que apareceram na nossa reportagem. Eles falaram que falta conversa dos pais com esses adolescentes. É muito provável que esses pais não sabem que tipo de ambiente esses adolescentes estão encontrando no interior dessas baladas. Portanto, na ida, na volta, tem que procurar saber, tem que conversar, entendeu? Se for o caso, verificar. Eu acho que se desse uma olhada no site dessa balada já dava para desconfiar algumas coisas que foram mostradas aí na reportagem. Então tem que ficar de olho, tem que ser vigilante e procurar conquistar a confiança do filho e da filha para que ela relate, né, com segurança pelo menos um pouco do que está acontecendo no interior dessa balada. O Paulo Sérgio, outro telespectador aqui, disse que os responsáveis devem ir para a cadeia. É o que diz o Paulo Sérgio. O Tadeu Zago disse que não é de hoje que esse estabelecimento promove esse tipo de evento e que infelizmente as nossas autoridades são cegas ou se fazem de cegas. Aqui a participação dos nossos telespectadores e internautas que se manifestaram de alguma forma. Bom, vamos mudar de assunto aqui, tem outra informação importante aqui, Ney. A água de esgoto contamina córrego em área de preservação de Campinas. De acordo com os moradores, a Sanasa foi comunicada, mas não tomou nenhuma providência. Quem acompanhou foi a Lícia Manjavá, que traz aqui no telão Marcão. Ney, aperte o play. É insuportável. É cheiro de esgoto puro mesmo, né? Agora na hora do sol muito quente não suporta. É terrível o cheiro. Não dá para sair nem para fora. O esgoto a céu aberto, mas parece uma cachoeira no meio da rua no Jardim Carlos Lourenço, em Campinas. O problema começou há cerca de uma semana. Assim que perceberam, os moradores ligaram na Sanasa para pedir que fosse solucionado. Eu liguei uma vez, a moça falou que tinha solucionado o problema. Aí eu falei para ela, então você vem aqui olhar a enxurrada de esgoto que está caindo aqui. Aí ela fez outro protocolo, que eu liguei no sábado para saber. Aí ela me falou que a Sanasa veio aqui, mas a empreiteira dos predinhos tinha jogado terra em cima da tubulação da Sanasa. Seu Luiz lembra que praticamente todos os dias o carro da empresa passa pelo bairro, mas os funcionários parecem não ver o que está acontecendo. Todo dia eles passam aqui, eu acho que nem precisava a gente pedir para vir um conserto, porque eles mesmos estão vendo a situação aqui. Como se não bastasse, todo o esgoto cai neste córrego, que sempre teve a água cristalina. A gente tinha peixinho nesse córrego, eu pegava até daí para lavar louça quando faltava água na casa da gente. Era uma beleza, até tem de frente à nossa casa, tem umas pedras enormes. A gente até programou de fazer tipo de uma lagoa, mas como tem condição, ninguém cuida. Ninguém limpa, ninguém faz nada. Agora, com tanta sujeira, nem mesmo os animais chegam perto. E tem passarinho, tem sagui que toma dessa água aí, que bebe dessa água aí. Então é uma judiação, né? Indignada, a dona de casa não se conforma com os danos à área, que é de proteção ambiental. Pedir iluminação, não pode ter iluminação aqui porque é APP. Pedir lixeira, porque o povo come lanche, chupa sorvete, joga tudo as coisas no chão, que a gente cuida daquela área ali. Não pode porque é APP. A única coisa que pode acontecer aqui, meu bem, é cair esgoto dentro do córrego. Aí não é APP. Aí é um córrego qualquer, entendeu? Bom, a Sanasa informou que o que causou o vazamento foi o entupimento de um esgoto na rede. Informou ainda que está indo nesse momento para o local para fazer a desobstrução da canalização e a gente vai acompanhar de perto para verificar se foi resolvida essa situação. Agora o Brasil Urgente tem que ir para um rápido intervalo, não saia daí, a gente volta já.